Boa noite, amigos, amigas. Muito boa noite a todos. Boa noite, querida. Essa é a nossa reunião de estudos doutrinários da nossa Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no Gradim, em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Nós vamos aguardar um pouquinho, porque daqui a pouco vai entrar, aí já está entrando o palestrante da noite de hoje. Já entrou na sala. Muito boa noite, Hélio. Boa noite, Rose. Boa noite a todos os irmãos e as irmãs. Boa noite, querido. Então, nós vamos fazer o livro Mais Luz, fazer a oração e depois você pega a palavra, tá bem? Agradeço muito. Tá bom, então vamos nós. Do livro Mais Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Batuíra, a lição 23, suprimento. O suprimento das forças divinas verte em nosso favor mais vastas possibilidades em nossos canais de trabalho e cooperação na vitória do bem. Trabalhemos na expansão da luz e estejamos na certeza de que o Senhor nos abençoará e sustentará hoje e sempre. Então vamos rogar a Deus, a Jesus, para que a nossa noite de estudos seja uma noite de paz, uma noite de harmonia, rogando aos bondosos amigos espirituais que acompanhem o Hélio durante toda a sua tarefa, que o iluminem para que ele possa conversar conosco sobre a nossa doutrina, trazendo belos aconselhamentos. Muito obrigada, Senhor Jesus, permanece conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Está com você, Hélio. Muito obrigado, Rose. Meus irmãos, minhas irmãs, é chegado o Natal e vale algumas reflexões sobre os ensinamentos do Evangelho, em especial aquilo que Paulo de Tarso trouxe para nós de maneira muito especial. Ele, nas suas cartas, falando sobre Jesus, ele que não conheceu Jesus pessoalmente, teve um contato com Jesus durante a entrada dele na cidade de Damasco, aonde ele que ia perseguir os cristãos, ia fechar uma célula cristã, uma pequena organização, pequena comunidade que se formava em Damasco, na Síria, quando, na porta da cidade, Paulo de Tarso viu um grande clarão. E ele se assusta, cai do cavalo, e ele disse: quem és? E daquele clarão sai uma voz que diz: sou eu, Jesus, aquele a quem persegues. E a partir daquele encontro, daquele momento, aquele que era Saulo de Tarso se transforma em Paulo de Tarso, um grande divulgador do ensinamento de Jesus. Mas para que acontecesse essa grande transformação, foi necessário que ele se retirasse para o deserto, e ele, que era um príncipe judaico, um homem da lei, um homem muito respeitado, um cidadão romano, ele tinha o título de cidadão romano, era judeu, mas tinha esse título. Ele não foi bem recebido quando começou a falar daquele que ele perseguia, e se fez com que ele fosse para o deserto, aonde ele meditou e se transformou de Saulo em Paulo. E ali no deserto, depois dessa grande modificação, onde surgiu uma nova pessoa,
né, com novas propostas de vida, Paulo de Tarso traz para nós, nas visitas que fez às comunidades cristãs iniciantes, as cartas. Ele fazia visita a uma comunidade e ia para outra. Quando chegava na outra comunidade cristã, ele mandava uma carta para aquela que ele havia visitado, falando sobre, dando recomendações. E muitas dessas recomendações, algumas frases, por si só, são grandes ensinamentos. Como, por exemplo, quando ele fala, tudo é possível àquele que crê. E nós lembramos, quando o assunto é fé, a fé espírita é uma fé raciocinada. Não é uma fé cega, mas é uma fé através da qual nós conseguimos atingir o objetivo, que é o contato com o divino, o contato com a espiritualidade superior, com aqueles que nos amam, com aqueles que o professor Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 12, quando ele fala sobre anjo de guarda, ele diz que além do nosso anjo de guarda, que é um espírito superior, temos espíritos protetores, familiares, que zelam por nós. Esses espíritos, quando nós elevamos o pensamento em oração, estão próximos a nós, nos ouvindo, trazendo para nós mais uma lição dessa fé raciocinada que embala a nossa vida. Isso para nós é de grande importância. Então, quando ele diz tudo é possível àquele que crê, isso nos remete a diversos exemplos da história do homem na Terra, quando a possibilidade daquela pessoa que, envolta numa fé, faz os seus pedidos, faz por onde, ajudando a si próprio para que o céu possa ajudá-lo, atinja um objetivo, um estágio mental aonde aqueles nossos anseios dentro de uma racionalidade são atendidos. Não aquilo que nós, às vezes de forma infantil, teimosamente, pedimos à espiritualidade superior como se fosse melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus nos dá a coberta de acordo com o frio. E de uma hora para outra a situação muda e aquela situação que era adversa vira favorável e tudo vai se resolvendo e a paz vem chegando. A fé raciocinada, ela está intimamente ligada com uma lei natural que nos fala da causa e efeito da ação e reação. Aquilo que nós entregamos à vida, a vida devolve para nós. Se nós fazemos o bem volta para nós. Se nós fazemos o mal volta para nós. Então, cabe-nos, nesse grande mecanismo natural da lei de causa e efeito, cabe-nos a modificação. Modificar para melhor. Dar provas de que, dia após dia, com o conhecimento da doutrina espírita, nós vamos mudando. Nós vamos tendo a real certeza de que, quanto mais o bem eu fizer, mais eu estarei facilitando a minha vida. Tudo é possível àquele que crê, é quando nós começamos a acreditar no grande poder de Deus em nossas vidas. Tudo aquilo que não está sob o nosso alcance, nós não conseguimos fazer, por estar fora do nosso limite, Deus faz. Sempre partindo do princípio, da premissa, daquilo que realmente é melhor para nós. E aquilo que é realmente melhor para nós indica aquilo que vai nos dar uma possibilidade de quitar dívidas espirituais, assim como subir
um degrau que seja na escada da evolução espiritual. E quando sair da Terra, sair não igual como chegamos, mas pelo menos um degrau acima. Quando nós começamos a acreditar na interferência positiva, benéfica dos espíritos em nossas vidas, tudo fica mais fácil. Porque começamos a entender que nem tudo está ao léu. Temos amigos, como eu já disse, que velam por nós. Estamos sob uma tutela. Espíritos superiores interferem diretamente em nossa existência, nos ajudando. Deus leva em conta a intenção, dizem os espíritos superiores, a Allan Kardec, respondendo à questão, quando Allan Kardec pergunta se um homem que está desgostoso da vida se alista no exército e vai para o fronte de uma guerra, querendo a morte. Ele está errado, é um suicídio. E os espíritos superiores responderam a Kardec, Deus leva em conta a intenção. Então, o bem que a gente faz, tudo é anotado, tudo é visto. Deus sabe de tudo, Deus vê tudo. Através dos seus prepostos, tudo aquilo que nós fizermos de bem é anotado. E nesse grande mecanismo, essa grande balança, nesse vai e vem das coisas boas que nós fazemos e daquilo que nós necessitamos que ocorra conosco, é, por assim dizer, um investimento na luz. Nós investimos na luz a partir do momento em que sinceramente ajudamos, discretamente socorremos. De uma maneira muito discreta, vamos ajudando as pessoas. Eu sempre dou como exemplo a Avenida Amaral Peixoto, no centro de Niterói, porque eu convivo ali. O meu trabalho é bem pertinho, fica na avenida, e nas marquises da Avenida Amaral Peixoto, avenida no centro de Niterói, várias famílias vivem ao relento, dormem sob colchões imundos, e ultimamente crianças estão acompanhando seus pais, dando a entender que não tem onde viver mesmo. Passam dia e noite ali, em frente das agências bancárias, das lojas, aonde é possível ficar sem que os lojistas se sintam incomodados, eles ficam. E aquelas famílias ficam ali o dia inteiro à espera da caridade alheia. E nessa semana um fato curioso aconteceu. Eu estava entrando no prédio quando observei que um carro, desses carros grandes, importados, parou à porta. E uma senhora de idade saiu, andando com dificuldade, amparado por um jovenzinho que parecia ser o neto, e foi até aquelas crianças que estavam ali e discretamente tirava de uma bolsa algo que parecia ser um lanche, e as crianças começaram a juntar. E imediatamente 2 homens saíram do carro, foram ao encontro daquela senhora com mais 2 bolsas, e ela que tirava das bolsas os pacotinhos que aparentavam ser lanches e ela entregava. Não só entregava como também passava a mão na cabeça das crianças como se estivesse em oração. E o jovenzinho, que aparentava ser o neto, com uma roupa um pouco melhor, observava tudo em silêncio, mantendo uma certa distância, quando, em determinado momento, aquela senhorinha apanha de um pacote, dá para ele entregar. E o jovenzinho, de uns 12 anos, ficou sem ação, sem saber o que fazer, e ela disse assim, dá
mas dá com amor. E ele parecia que estava fazendo o primeiro gesto de caridade, e uma menina pequenina foi até ele, estendeu a mão e ele deu o lanche. E ele olhando para a avó olhou de novo para a menina, e ele estendeu a mão e passou a mão sobre a cabeça da menina. Então não basta dar o que de comer. É necessário dar atenção, carinho. Não se vai acabar com a situação problema daquelas famílias, mas vai minimizar, por alguns instantes que seja, a dor da fome daquelas pessoas que ali estavam. Deveria ter um grupo de umas 14 pessoas ao relento ali, na frente, quase na frente de uma agência bancária. E estavam todos aguardando uma caridade que chegasse. E ela chegou, distribuiu os lanches, fez aquilo que Jesus ensina: não saiba a vossa mão direita o que faz a esquerda. E assim como também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos traz aquela passagem onde uma mãe vai com uma filha, uma carruagem repleta de alimentos, de agasalhos, e ela vai distribuindo e diz para a filha: o que você tem para dar se você não produz ainda? Mas me ajude, e estará aprendendo a fazer o bem. Então ficou ali naquele momento, nesses dias que antecedem o Natal, a sensibilidade daquela senhorinha que aparentava ter uma situação financeira boa e que atendeu àquele momento de fome daquelas pessoas, porque a fome não espera, o frio não espera. E o porteiro me disse: todo dia ela vem nesse horário, todo dia ela entrega para aquelas famílias o lanche. Para nós que muitas vezes vivemos situações desesperadoras, passamos por situações difíceis, muitas vezes a fé falha e a gente não acredita na intervenção do poder divino em nossas vidas. Ficamos tão envoltos naquele sentimento de desespero, de tristeza, que não percebemos quando o socorro vem. Os sinais vão vindo e é o socorro chegando. E para essas famílias, como eu disse, as 14 pessoas que ali estavam, o socorro veio através dessa doação amorosa dessa pessoa que saciou a fome. E aqueles que ali estavam, que estavam vendo a cena, poderiam entender que era um gesto só para levar a consciência. Mas, na verdade, a doação feita com amor não queima a mão de quem recebe. E foi isso que eles estavam fazendo. Então, tudo é possível aquele que crê, é ter certeza que não estamos abandonados. Deus vela por nós, por mais dura que seja a situação que estejamos vivenciando, nunca podemos esquecer que Deus sabe, e Deus socorre. A toda hora e a todo momento o socorro vem. E daí que não vale a pena pensar em desistir. A desistência ou o suicídio só vai fazer piorar a situação, porque nós precisamos, almejamos, queremos, de maneira muito acentuada, resolver o problema. E não é fugindo da vida que vamos resolvê-lo. E sim, através desse momento em que nós elevamos o pensamento ao céu e tendo a certeza de que Deus nos ouve, pedir com sinceridade, e o socorro vem, e a ajuda vem, e Deus age em nosso favor. Então, cultivar a fé raciocinada é algo que nos liga diretamente ao ensinamento de Paulo de Tarso. Tudo é possível àquele que crê. Esse último estudo que fizemos na casa, na palestra, Café da Manhã com Palestra em dezembro, quando falamos de Jesus cura as crianças,
nós lembramos aquele homem que tinha uma filha enferma em casa e implorou o socorro de Jesus. Todos sabiam que ele curava, que um leve toque seu, as doenças iam embora, a saúde voltava plena, e aquele homem desesperado implorava o socorro em favor de sua filha enferma que tinha ficado em casa. E Jesus diz a ele: mas cadê a sua filha? Ficou em casa, mas eu tenho certeza que se o senhor falar algo, ela ficará curada. Você crê nisso? Disse Jesus ao homem. Sim, eu creio. E complementa dizendo: ajuda-me a livrar-me da incredulidade. Jesus disse assim, encheu-se de piedade e disse: pode ir para casa, sua filha está curada. E ele, ao chegar em casa, percebe que a menina estava curada. Mais um caso de cura à distância, promovida pelo médico das almas, pelo Redentor, pelo nosso Salvador. É chegado o Natal, lembrar de Jesus em sua plenitude de misericórdia, é ter a certeza de que a bondade de Deus nunca falha. O suicídio, então, que é contra as leis de Deus, deve ser uma ideia rechaçada em nossa mente, porque daí a poucos minutos vem uma solução. Deus ajuda sempre. Deus socorre sempre. Também dentro desses pressupostos, tudo é possível àquele que crê. Lembramos também da força que vem de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Como que Deus nos enche de esperança, como o Senhor Jesus, o príncipe da paz, nos envolve de tal maneira que começamos a cultivar a esperança pela ótica da fé raciocinada, que se transforma em algo bom que ocorre conosco. Quem tem esperança não se desespera. Quem tem esperança numa boa solução leva a prova com tranquilidade. Tudo posso daquele que me fortalece. Se alguém pede para que andes 100 passos com ele, ande 200. Se alguém lhe pede a túnica, a capa, lhe dê a túnica também, nos ensina o Senhor Jesus. Porque dentro desse princípio da fortaleza de Deus em nós começamos a descobrir de que face os ensinamentos espíritas, além de nunca estarmos a sós, esses espíritos que seguem o comando de Deus, vendo o nosso sofrimento, a nossa situação desesperadora, fazem de tal modo que a situação mude e que aquele que poderia nos ajudar é incentivado a vir ao nosso encontro. E nós relatando o problema e a criatura diz: eu posso ajudar. Mas como que isso acontece? Os bons espíritos vão até nós e sugerem mentalmente que procuremos determinada pessoa. E através desse desejo de ligar, eu quero ligar, essa pessoa está vindo sempre em meu pensamento, eu preciso falar, eu preciso ligar. Entre isso, quando isso acontece, e nós cedemos a esse impulso, nós viramos instrumentos de Deus, instrumentos da bondade divina, que venha socorrer aquelas criaturas que passam por situações difíceis. Quando, ainda no ano de 1984, nós trabalhávamos em um banco e lá recebemos de presente de Natal 2 cestas básicas.
era muito, não tinha como consumir aquilo tudo e resolvi entregar uma cesta a uma comunidade, a uma pessoa carente. E fui andando ali pelo bairro próximo ao GAN, a nossa casa espírita, e cheguei à beira do mangue, numa casa de um senhor que era cego de um olho e estava costurando uma rede de pesca. E era véspera de Natal, e ele tinha uma lata de 20 litros com caroço de jaca cozinhando. E eu me aproximei e ofereci a cesta. E ele disse, foi Deus, eu estava aqui orando a Deus, pedindo socorro, porque o que eu tinha para dar para minha família, já que a pescaria não deu nada, a minha rede está furada, eu não consigo pegar peixes. O que eu tinha para dar para minha família, sem esse caroço de jaca que eu achei no lixo. Eu lavei e botei para cozinhar. Nós íamos comer isso. Então, foi um instrumento da espiritualidade para que chegasse até aquela família. Daí, convidando amigos, em 1º de maio de 1986, aconteceu a fundação de nossa casa, que teve início um gesto socorrista, que possamos, ao aproximar-se o Natal, nos deixarmos envolver pela espiritualidade bondosa que visita a Terra nesse período, sob o comando do Senhor Jesus. Deixar tocar o nosso coração e um pouquinho que seja que nos sobra, nós possamos encaminhá-lo para famílias que nada têm, para criaturas que vivem nas ruas, a esmolar socorro e ajuda. Permitamos-nos sermos instrumentos do Altíssimo na vida dessas pessoas que nada têm. É claro que não vamos resolver o problema da fome no mundo, mas vamos amenizá-la. Tudo posso naquele que me fortalece. A força vem de Deus. Deus tudo pode. E através dessa força incomensurável, nós, nos colocando ao dispor, Deus nos usa e seremos instrumentos do socorro divino em favor daqueles que sofrem muito mais que nós. Pelo momento que estamos sofrendo, o nosso sofrimento é o maior do mundo. No momento em que estamos passando pela prova, a nossa prova é a maior do mundo. Quando, na verdade, tem criaturas que nós conhecemos ou não, que passam por situações muito mais difíceis do que as nossas, sem murmurar, sem reclamar, simplesmente socorrendo e ajudando na medida do possível. Até aquelas pessoas que nada têm dividem um pouco do que têm com aqueles pequeninos. Dentro desses ensinamentos, lembramos agora de Francisco Cândido Xavier, o homem-amor. Ele que ajudava tanta gente, que socorria tantas pessoas. Tinha um sério problema numa vista que ele tinha que pingar colírio e ficar deitado 15 minutos para que aquele colírio pudesse ser socorrido, ser ajudado, tratado. E quando Arigó, o médium que foi agora objeto de um filme, foi até ele e disse, Chico, deixa o Dr. Fritz operar esse olho. E ele falou assim, não, é através dele que eu estou pagando uma conta. Se eu ficar curado, como é que eu vou pagar a conta? Então, entender as provas como quitações de débitos é entender o que está escrito no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o maior capítulo do Evangelho, quando Allan Kardec nos diz que bem-aventurados aflitos, e nos ensina que são duas grandes fontes de explicação das dores que nos visitam. Ou as causas estão nessa própria existência, ou em existências passadas.
se não encontramos nenhuma causa nessa existência. E quantas criaturas passam por provas dificílimas nessa própria existência sem murmurar. Por quê? Porque nós sabemos, através do conhecimento espírita, que nós escolhemos as nossas provas. Nós passamos por elas de acordo com aquilo que nós escolhemos. Então, dói, mas nós combinamos previamente que íamos passar por ela. E essa combinação dessa dor, dessa aceitação, faz de nós criaturas menos reclamonas. Passamos mais a entender o mecanismo do sofrimento. E como tudo passa, a dor que nos visita também vai passar. Vai passar a dor que para nós, no momento que estamos vivenciando a prova ou a expiação, é algo que dói. Dói e parece que não vai ter um fim. Mas como tudo passa, aquela dor, aquele sentimento vai passar. Quando nós sairmos da monoideia, sairmos daquela ideia escravizante, daquele sentimento que nos escraviza. Quando conhecemos a doutrina espírita, descobrimos que ninguém morre. Descobrimos que a vida continua e de que as pessoas que nos antecederam na grande viagem estão vivas, com o coração pulsando junto ao nosso. E no momento em que nós sofremos, chorando por eles, essas lágrimas funcionam como ácido. Essa era a informação que mais vinha nas cartas consoladoras recebidas por Francisco Cândido Xavier. As cartas diziam: mamãe, para de chorar, papai, não sofra tanto. Eu estou vivo, eu estou viva. Era a certeza da comunicabilidade, da imortalidade e do retorno, porque todos nós vamos passar ainda por muitas reencarnações. E isso depende exclusivamente do modo como estamos reagindo às provas que nós mesmos escolhemos, e nós estamos reagindo bem ou mal. Estamos envoltos em uma névoa de queixas e lamúrias, ou estamos conseguindo ver ao final do túnel uma luz? Tudo passa. Isso vai passar. Por pior que seja a situação, vai passar. Passa porque Deus é amor. E em seu amor infinito, em sua bondade que é infinita, Ele não quer nos ver sofrer. Ele quer nos ver reparar o erro. Muitas vezes, nós colocamos uma taxa de desespero completamente dispensável na nossa prova ou na nossa expiação. Não há necessidade do desespero. Passamos pelo momento da turbulência, mas continuamos vivos. E exatamente como aconteceu com os discípulos que estavam no barco, naquela travessia do mar da Galileia, de uma margem à outra. E uma tempestade sobreveio. E Jesus dormia mansamente. As ondas altas, o vento, a chuva, nada incomodava Jesus. Dormia tranquilamente. E os discípulos, vendo aquilo, com medo de que acontecesse o pior, disseram: Pedro, tu que és o mais chegado, chama o mestre, pede socorro. O barco vai afundar e ele vai morrer também. Chame-o, Pedro. E a gente fica imaginando a cena de Pedro se aproximando e o Senhor dormindo calmamente. E quando ele vai tocá-lo, o Senhor Jesus abre aqueles olhos infinitamente verdes, fita Pedro e diz: o que é, Pedro?
porque estás atormentado. E Pedro, igual a nós, começou a falar atropeladamente: Senhor, vamos todos morrer. O barco, Senhor, está sendo jogado de um lado para o outro, nuvens, ondas altas, chuva, vento, Senhor. Socorre-nos, Senhor. E Jesus olha, e os seus amigos, todos no cantinho do barco, encolhidos. Jesus se apieda. Levanta a sua mão direita. A chuva cessa. Levanta a sua mão esquerda, olha para o mar serena. Olha para o céu e a chuva para. E o barco tranquilamente segue o seu curso. Assim o barco de nossas vidas. Quando muitas vezes visitado por tempestades cruéis, quando achamos que não vamos aguentar, vamos chamar Jesus, um bom pastor que ama as suas ovelhas, nos conhece um a um. Clama o socorro e Deus nos socorrerá. Pede e será atendido. Bata e a porta será aberta. Então, aquela situação desesperadora passará. Me lembro muito da minha avó paterna. Quando chegávamos em casa desesperados, numa situação assim, ela dizia: põe uma roupa, vá ao banho. Mas por que, vovó? O que o banho vai resolver? Um banho bem tomado, as águas que passam pelo seu corpo vão te amenizar. Vá ao banho. E às vezes embaixo do chuveiro, com a água caindo, vinha uma ideia, porque saíamos daquela zona mental perigosa do desespero e abríamos uma brecha para ouvir o conselho, o bom conselho do Espírito Guardião, do Espírito Superior, que faça o desespero que criava uma verdadeira carapaça em nosso derredor, não conseguíamos ouvir, sentir a indicação, a orientação que o Espírito bondoso dava. Então, para todos nós, serve a lição que aconteceu com os discípulos. Vamos deixar Jesus acerenar o mar que está encapelado. Vamos rogar a Jesus para que possa cessar a chuva que vem para a nossa vida. Vamos implorar a Jesus para que o vento também cesse. E vai vir o mar sereno e o barco de nossa vida seguirá o curso normal. Mas é necessário somar a fé raciocinada, a esperança em dias melhores e a confiança inabalável na misericórdia divina. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, estavam ligados em uma outra casa espírita antes de fundar a nossa casa, e lá fazíamos uma tarefa que era algo que nos dava um prazer imenso, a visita aos enfermos. Aqueles que não podiam ir à casa espírita, de uma forma ou de outra, o socorro vinha, as famílias pediam o passe em casa, e ele só deve ser aplicado quando o paciente não pode se dirigir à casa espírita. E eu, com o seu Aloir, dirigente da UME, visitamos muitas pessoas, muitas. E um deles era um gerente de uma agência bancária, isso na década de 80 do século passado. E ele foi dormir tranquilo e amanheceu completamente louco. Não falava coisa com coisa, tinha crises histéricas. Foi levado
ao pronto-socorro e de lá o psiquiatra lhe concedeu 15 dias em casa e que de nada valeram os remédios, porque ele continuava com as crises de alucinação. Morava no 12º andar de um prédio em Caraí. E tamanha era a aflição que ele não conseguia entender o que se falava. E começamos a aplicar os passes, as orações. E era um caso obsessivo. A família, a esposa acreditava, mas os filhos não. Achavam que o pai estava louco. Já estava inteirando o 2º mês e já tinha indicação para apostadoria como louco. Ele que era um gerente geral de uma grande agência no bairro de Caraí, Niterói. E nada de melhora, mas nas reuniões de intercâmbio espiritual, os cobradores se manifestavam. Era um caso de obsessão, aonde há de se ter um tempo para se convencer aos espíritos cobradores a não exercer a cobrança daquela forma. Deixar com que a justiça divina se faça e que tudo possa ser encaminhado segundo a vontade de Deus. Mas aquelas pessoas, aqueles espíritos encarnados, que são seres exatamente iguais a nós, estavam num processo de uma cobrança muito dura. E foi necessário 3 meses de visita semanal, com a imantação dos comunicantes no médium para comunicação. E fim dos 3 meses, a última comunicação, o último cobrador disse: não aguento mais. Vocês estão perseverando muito, levam muita luz para aquele ambiente, eu vou me afastar. Eu vou ficar na espreita. Ao primeiro passo em falso dele, eu voltarei. Houve a reunião na segunda noite. Na segunda de tarde fomos aplicar o passe. Da noite houve a comunicação. E ao final o espírito benfeitor comunicou-se dizendo da trégua que chegou o momento daquele homem voltar às suas atividades normais. Na terça-feira, a mulher acorda assustada. Ele não estava na cama. Sob a nossa orientação, haviam providenciado grades para todas as janelas, porque os espíritos diziam que ele ia se matar. E ela correu, encontrou ele na cozinha, temperando o café, ou seja, adoçando o café. Ela levou um susto muito grande. 6h30 da manhã ele já estava de terno, barbeado, e ela disse: o que aconteceu? Ele falou: 6h30, está na hora do café. Você perdeu a hora hoje? Mas o que foi? Para onde você vai assim? Ué, trabalhar. Vou para o banco trabalhar. Aqueles 3 meses que ele estava sob o domínio dos espíritos cobradores, ele esqueceu. Foi um interregno de tempo onde ele ficou completamente fora de si. Só mais à frente que ele ficou sabendo. Acreditou, foi à casa espírita, abraçou o seu Aluir e agradeceu muito o socorro que ele tivera. Por aquilo que a mulher e os filhos contaram, porque e também os colegas do banco dizendo dos 3 meses de auxílio-doença que ele estava afastado. Ele próprio se deu alta e foi e trabalhou normalmente naquele dia. Tudo passa. Aquele tormento da cobrança espiritual passou e ele voltou à atividade normal. Tudo passa. Que possamos perseverar, meus irmãos. Seja qual seja a situação aflitiva que esteja nos visitando, lembremos que a bondade de Deus é como o vento, como o ar. Vem para todos, envolve a todos, todos nós a merecemos.
Todos nós merecemos ser socorridos. Tudo passa, isso também passará, disse a Senhora Mãe de Jesus, a Francisco Cândido Xavier, através de Emmanuel, deu esse recado. E aquela situação aflitiva que visitava Francisco Cândido Xavier, o homem que só fazia o bem, passou, porque tudo passa. Só o bem que fizermos é que fica. O bem que fizermos vai advogar a nosso favor. Vai advogar em nosso favor, aonde quer que sejamos, com quem quer que sejamos. Porque o bem é um grande e bom advogado, que vai advogar nossa causa, porque quando chegar o momento do nosso julgamento no tribunal da nossa consciência, o bem que fizermos será colocado num dos pratos da balança, no outro, a omissão do bem que podíamos fazer e não fizemos, e o mal que fizermos. E se fizermos muito mais ações caridosas, se estivermos verdadeiramente envolvidos no bem, como nos ensina o professor Allan Kardec, quando nos afirma que fora da caridade não existe salvação, o bem pesará de tal forma que o prato da balança descerá. E a quantidade de atos bondosos será maior do que a omissão ou de atos maldosos que fizermos. Quando entendermos isso e aceitarmos que verdadeiramente os dias não voltam atrás, as horas não voltam atrás, os minutos e segundos não voltam atrás, vamos investir em fazer o bem. Fazer o bem sem olhar a quem, ajudar a todos, perdoar incessantemente. E aí estaremos evoluindo e saindo dessa situação em que estávamos quando chegamos à Terra. E ao sairmos e chegarmos do outro lado, ao acordarmos, seremos recebidos pelos nossos amigos espirituais com uma grande festa, porque queremos chegar como vitoriosos, que sejamos vitoriosos sobre nós próprios, que possamos vencer as nossas más tendências e que possamos ocupar o nosso tempo de forma útil, benéfica, fazendo bem, socorrendo e ajudando a todos. Finalizo com um caso que eu vivenciei também, de um jovenzinho que tinha um problema também de uma cobrança espiritual muito acentuada, de uma situação financeira muito boa e estava numa profunda depressão. E veio à casa espírita em busca de orientação. E sugerimos a laborterapia, que fosse visitar o trabalho que temos com as crianças, que fosse visitar a nossa casa. E com muito custo ele foi. E ao chegar, as crianças estavam no horário do intervalo, avançaram nele, cobriram ele de abraços, como se fosse um velho conhecido. E ele ficou encantado com aquela recepção calorosa. E foi dado a ele a oportunidade de ser útil, arrumando uma sala de aula. Ele que nunca varreu, nunca passou pano, fez isso naquele dia. E as crianças o envolvendo, brincando com ele. Ele, ao terminar aquela primeira sessão de laborterapia, ele disse: aqui encontrei meu remédio. E ao se envolver no bem, de forma compromissada, fazendo a caridade, toda aquela situação ruim passou, que tudo passa, e ele venceu a si próprio. É chegado o Natal, e Jesus vem, envolvamos-nos do bem maior, que sejamos instrumentos do Pai Celestial, fazendo bem sempre. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos envolver. E convidamos a todos para o nosso culto de Natal, no sábado que vem, 24 de dezembro, às 18h30.
Que Deus possa nos abençoar. Muito obrigado pela atenção. Devolvo a palavra à nossa Rose, por favor. Muito obrigada, Hélio. É sempre um alento para o nosso coração ouvirmos os ensinamentos espíritas. Essas histórias são muito tocantes, nos ajudam muito, né? Nos fortalecem. Então agora nós vamos agora então para a visualização terapêutica e a irradiação. Vamos fechar nossos olhos e imaginar que estamos entrando na Câmara de Passes. Quem está à porta é o nosso querido benfeitor Dr. Marche, esse amigo incansável de todas as horas. Ele nos dá um abraço caloroso e nos recomenda o lugar a sentar. A equipe espiritual já está a postos, e tão logo o Dr. Marche inicia sua prece. Eles iniciam também o passe. Dr. Marche eleva o seu pensamento à nossa Mãe Santíssima, a Maria, Mãe de Jesus, e roga a Maria que derrame sobre cada um de nós os eflúvios de paz, de saúde, a medicação que penetra pelo centro coronário, se espalha vagarosamente por todos os centros de forças, nos trazendo um bem-estar muito grande, uma serenidade, uma tranquilidade interior. A equipe de passes encerra o passe e nos oferece a água magnetizada. Vamos então agora, reunindo o coração e pensamento, realizarmos a irradiação. Vamos rogar ao nosso divino amigo Jesus, nosso mestre, nosso médico, que possa socorrer a todos os irmãos que vivem momentos dolorosos, que vivem situações difíceis, que vivem ao relento, que vivem sem alimento, que vivem sem amor, que Ele possa socorrer a cada um desses irmãos, através dos espíritos bondosos que trabalham em seu nome. Vamos rogar também ao divino amigo Jesus, por todos os irmãos atendidos na nossa casa de Batuíra, encarnados e desencarnados. Possa envolver também a todos nós que estamos nesse momento reunidos online, seja pelo Zoom, seja pelo YouTube, que Ele possa derramar em nossos lares a sua paz, o seu amor, que haja muita harmonia nesse período onde todos os corações batem com mais sutileza, com mais caridade, porque Jesus se aproxima de nós. Vamos rogar que todos sejam atendidos nessa noite. Que Jesus possa abençoar a todos nós e possa permanecer conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Te agradecemos mais uma vez, Hélio, muito bom te ouvir sempre. E queremos também lembrar que amanhã estaremos juntos às 15 horas no momento da oração. Uma excelente noite a todos. Boa noite, queridos. Muito boa obrigado. noite. Boa noite a todos. Boa noite.